Em Mateus capítulo 12, fala que o Senhor, Jesus, ele é o Senhor do sábado. E aí ele diz, eu desejo misericórdia e não sacrifício. Isso aqui faz uma conexão com Mateus 9:13. Aí vem falando sobre o servo escolhido de Deus. E aí diz assim, ele curou todos os doentes que havia entre eles. Nos ensina que Jesus ele anuncia a justiça às nações e que em seu nome eles porão a sua esperança. Aonde você tem depositado a sua esperança? Mateus, capítulo 12, versículo 21, nos ensina que nós podemos depositar a nossa esperança no autor e consumador das nossas vidas, em Cristo Jesus. É uma esperança que o mundo não vai roubar, não vai ser tirado de nós. E aí o capítulo continua falando sobre a acusação contra Jesus. No versículo 25, diz assim, todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Esse versículo eu fiquei pensando na época em que eu me dizia crente, mas eu lia horóscopo, eu me dizia crente, mas eu não ia à igreja, eu não lia a Bíblia, eu não tinha relacionamento com Jesus, eu não buscava, eu não orava, eu não jejuava, eu achava Jesus legal, eu achava Jesus bom, eu achava Jesus um cara bacana. E esse versículo, ele fala, tá dividido, vai ser arruinado. E olhando para trás, eu consigo perceber que quando eu estava lá, naquela época, naquele período, achando que eu estava vivendo bem, que a minha vida estava bem, que a minha vida estava perfeita, mas eu sentia um vazio, e esse vazio todos nós seres humanos temos, e ele só vai ser preenchido com Jesus. A gente às vezes parece que está com os olhos tapados, os ouvidos tapados, a gente não consegue entender. Mas não tem muito para onde a gente fugir. Jesus tem um encontro marcado com a gente. Eu me lembro no dia que eu estava na minha casa e o Senhor falou comigo. E eu dou graças a Deus por aquele dia, porque aquilo ali já estava na pauta de Jesus, para eu voltar e retornar ao primeiro amor. Que nessa manhã você possa refletir sobre a sua vida, você possa se alinhar com Jesus, você possa se aproximar mais dele. Ah, mas eu tenho esse pecado, eu tenho esse problema. Venha do jeito que você está. Jesus está de braços abertos para te receber. E agora eu vou continuar as considerações falando sobre o versículo 30. Aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. O Senhor, nesta manhã, ele nos traz uma questão de posicionamento. Aonde nós queremos ir nesse ano, nesse mês, nessa semana. Caminhar sozinho, caminhar com Cristo, tem livre-arbítrio, tem escolha. Mas esteja consciente de viver as suas consequências. No versículo 34, a boca fala do que o coração está cheio. Esse capítulo 12 tem bastante reflexões, né? Do que a gente tem nos alimentado no sentido espiritual? O que você tem visto, o que você tem ouvido, o que você tem lido. O versículo, eu vou ler novamente, Mateus capítulo 12, versículo 34. A versão da Bíblia que eu utilizo é a NVI, Nova Versão Internacional. E aí diz, a boca fala do que o coração está cheio. No versículo 36 diz, mas eu digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado.
pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras vocês vão ser condenados. Nós vamos prestar conta ao Senhor do que nós fizemos, do que nós pensamos, do que nós deixamos de fazer. Nós precisamos vigiar, nós precisamos nos alinhar, nos aprumar. E eu digo nós, eu me incluindo, tá? Não sou perfeita, não, minha vida não é comercial de margarina, mas a graça de Jesus tem sido derramada, e aí a cada dia a misericórdia do Senhor tem se renovado. E é assim, um dia de cada vez, com Deus em todos eles. Continuando o capítulo. O sinal de Jonas. O capítulo vai falando que aquela geração não ia receber outro sinal, que já tinha sido dado de Jonas, que Jesus estava lá, Jesus era maior que Jonas e eles não percebiam. E aí o capítulo vai se encerrar falando sobre a mãe e os irmãos de Jesus. O último versículo, versículo 50. Pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é o meu irmão, minha irmã e minha mãe. Faz uma pequena conexão com Mateus 7:21, a parte de fazer a vontade de Deus. Você tem feito a vontade de Deus? Deus tem falado a você, tem te direcionado, você tem obedecido de uma forma imediata? É isso, meus amados, por hoje, todas essas reflexões aí que o Senhor deu nesta manhã. Que Deus abençoe vocês.